bones tremble, Jesus, Jesus. 1, 2, 3, Pastor Josias Nato Farma, tomada number 1, ou number 2, né? Porque é a segunda vez, né? Continuação da matéria, dicas de saúde. Olá, bom dia, sou Adaías Almeida, repórter saúde, estou aqui na Nato Farma, a sua farmácia de manipulação, e nós queremos bater um papo com o Dr. Elias, com certeza ele vai nos responder 3 perguntas que você gostaria de saber, tá bom? O Dr. Elias está aqui na nossa frente. Dr. Elias, bom dia. Bom dia a vocês. Doutor Elias, por que as pessoas sofrem tanto de insônia hoje? Na verdade, nós sabemos de alguns fatores que levam as pessoas a ter realmente insônia. Dentre eles, são as preocupações que nós carregamos no nosso dia a dia. Essas preocupações relacionadas ao trabalho, relacionadas ao nosso futuro e também, em outra faixa de idade, as pessoas também têm mudado os seus hábitos também, seja jovem ou seja adulto. O jovem é mais frequente, às vezes o uso indiscriminado de computador, o uso indiscriminado de celular e também o uso de substâncias, seja substâncias químicas ou seja substâncias realmente que ativam esse metabolismo. Nós temos substâncias desde o café, como a teanina, o chá, em horários mais tarde, isso pode ativar mais o cérebro das pessoas. E isso faz com que essa pessoa perca ou diminua o seu sono. O senhor falou sobre melatonina. O que a Nato Farma tem a oferecer aos clientes, né? Aquelas pessoas que estão já começando a entrar em depressão, até mesmo, né? Começou na insônia. Na verdade, a melatonina é um hormônio produzido pelo nosso cérebro. É uma substância natural. Então, quando a pessoa está tendo uma dificuldade em produzir, quer dizer que essa pessoa passa a ter uma insônia. Essa insônia também, ela pode, como nós falamos anteriormente, trazer aqueles problemas relacionados até depressões, dor de cabeça, mudanças de humor constante. Então, hoje, a Nato Farma, nós temos realmente essa substância. Ela é fabricada aqui no nosso laboratório. E com isso controla, assim, essa insônia. Ao invés de você usar um medicamento químico, passe por essas etapas primeiro, porque gradualmente ela vai controlar essa insônia sua e isso vai fazer com que melhore a qualidade de vida sem usar um medicamento químico de maneira que venha a trazer uma dependência. Outra coisa interessante, também existem alguns fitoterápicos, como a valeriana, a passiflora, a melissa, são fármacos, são fitoterápicos também que contribuem de maneira positiva e isso vai fazer com que possa trabalhar sem depender do medicamento químico. A nossa visão como profissional é que evite os medicamentos químicos e trabalhe de maneira, no primeiro momento, suprindo de forma tranquila com esses fármacos que nós falamos. A segunda pergunta que nós queremos fazer para o Dr. Elias é se a insônia pode causar depressão. Na verdade, sim, pode ocasionar sim. Principalmente aquelas pessoas que realmente entram numa faixa de idade, dos 45 para cima, ocorre uma mudança no metabolismo. E essa mudança também no metabolismo está associada com a deficiência também de algumas substâncias, principalmente a melatonina. Muitas pessoas, muitas vezes, na maioria das vezes, são orientadas a tomar medicamentos, sim, e às vezes esses medicamentos, na maioria, são medicamentos controlados. Existem opções, sim. E quanto à questão relacionada à depressão, pode acontecer, a diminuição dessa melatonina também pode ocasionar. Existem alguns estudos que realmente afirmam isso, que pode ocasionar, sim, a depressão. Essa depressão ela pode ser uma depressão leve, uma depressão moderada e até chegar a um grau mais acentuado, que é uma depressão mais acentuada. Ok, neste mundo globalizado que nós vivemos, esse mundo agitado, o que se deve fazer para prevenir contra a insônia e até mesmo a depressão? Doutor Elias. Na verdade, nós precisamos realmente mudar algumas coisas. Dentro dessa pergunta que você falou, algumas coisas têm que ser feitas. Primeiramente, nós temos que pensar em uma boa alimentação. A boa alimentação não é comer demais. Às vezes é comer o que precisa. Um dos pontos. Segundo, trabalhar com uma atividade física, porque a atividade física ela estimula a produção de determinada substância, como serotoninas, dopamina, e isso faz com que diminua aquele momento de tensão. Outra coisa interessante estar bem com os familiares, estar bem com o relacionamento, com as amizades, isso é fundamental, porque muitas vezes a gente precisa conversar, bater um papo com um amigo ou com os familiares, e você tem que estar bem, com essas coisas bem, e isso vai contribuir de maneira positiva. E o terceiro e último ponto que eu percebo, ou o quarto ponto que diga, desculpa, está relacionado com, às vezes, quando precisar. Muitas vezes só busca o socorro num momento desse,
usando determinados medicamentos químicos. E às vezes você tem opções mais simples e tão segura. É o que nós vamos falar nesse último ponto, que é o uso de determinado fármaco, dentre ele aquele que é produzido pelo nosso cérebro, que é a própria melatonina. É uma substância capaz de realmente equilibrar, trazer um ponto de equilíbrio do nosso corpo. Ok, sou a Adaías Almeida, repórter de saúde. Mais uma vez, agradecer ao Dr. Elias, da Natufarma, por essa atenção para a gente aqui, ok? Dr. Elias, muito obrigado. Obrigado a vocês. Também é um prazer poder contribuir com esse programa e, de uma certa forma, com a sociedade, trazendo essas informações. Obrigado. Ok. Tchau, gente. Até a próxima.